Nos mais de 40 anos de existência da facção criminosa Comando Vermelho, muitos homens podem ser citados como sanguinários. Porém, se perguntado às pessoas certas, o nome sempre surgirá no ranking dos bandidos mais violentos que já passaram pela facção. O nome é Elias Maluco, um dos caras mais doidos e sanguinários que já passaram pela história da criminalidade do Rio de Janeiro. Elias passou a ficar muito conhecido após ter cometido um terrível crime que comoveu o Brasil. Ele foi responsável por matar Tim Lopes, um dos maiores jornalistas investigativos da trajetória da mídia brasileira. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti, mais uma vez a gente está aqui na Iconografia da História. Eu vim aqui para pedir o like de vocês, o like é um pequeno gesto, mas que tem um grande retorno para nós. Ativar o sininho, fazer inscrição no canal, comentar, aproveitar o nosso vídeo aí. Bom, a gente vai falar hoje sobre a história do Elias Maluco. Essa é mais uma história, mais uma trajetória do Iconografia da História Foras da Lei, ou Iconografia da História Criminosos. Editor, roda a vinheta! Gente, antes de começar, deixa eu dar um recadinho para vocês e também propor uma coisa aqui. Muita gente tem comentado aqui embaixo, a Iconografia da História só fala de bandido, gosta de bandido. Na verdade, pessoal, tudo que a gente fala aqui está referenciado em links, em fontes, em referências, tanto em processos judiciais, como outras matérias, livros, artigos científicos e acadêmicos, tá? Então tudo que sai da nossa boca aqui em relação a foras da lei são referenciados. A gente sempre deixa no primeiro comentário essas referências, que é importante para vocês entenderem que na verdade o que a gente está fazendo aqui é contando uma história sem juízo de valor. Então não existe esse lance de homenagear bandido ou gostar de bandido. Simplesmente a gente faz uma pesquisa, assim como todos os outros temas que nós temos no canal. Nós temos vídeo aqui falando sobre SUS, nós temos vídeo falando sobre a história da música sertaneja, vídeo falando sobre a história da Legião Urbana, enfim, nós temos vídeos sobre inúmeras curiosidades. E esse dos foras da lei, né, dos bandidos, é mais um quadro que a gente tem na Iconografia da História. A gente queria deixar isso claro porque muitas vezes alguns comentários dizem que a gente tá fazendo apologia ou algo do tipo e não é verdade isso daí, tá? Outra coisa é que a galera comentou aqui, pô, vocês só falam de traficante, de bandido pobre e tal, mas se vocês quiserem, coloque aí os políticos que vocês queiram, né, que os bandidos da política, os bandidos ricos que vocês querem que a gente fale, que a gente dá uma olhada e também coloca eles aí no nosso roteiro, beleza? Então vamos começar. Elias Pereira da Silva nasceu em 1966 no Rio de Janeiro. Sabe-se pouco de sua infância. Galera, na adolescência, ele vivia em regiões dos complexos das favelas do Alemão e da Penha. O Elias ganhou o nome de maluco, pois era considerado um sangue no zóio pelos amigos. O que é sangue no zóio no Rio de Janeiro? Sangue no zóio seria tipo uma pessoa que não tem dó nem pena de ninguém. Uma pessoa com disposição para meter o louco quando precisa. Com traços de psicopatia, né? E foi nessa disposição que Elias entra para o crime, primeiro como soldado do tráfico, pulando inclusive a etapa de aviãozinho, porque geralmente no tráfico do Rio as pessoas começam levando droga daqui para lá, e ele já começou como soldado com a arma na mão, tá? Já na vida adulta, em meados dos anos 90, Elias Maluco passa a subir degraus no tráfico de entorpecentes. Com a morte de vários chefões antigos dos morros cariocas, como por exemplo Orlando Jogador, e a saída de escadinha, José Carlos do Reis Ensina, do Comando Vermelho, a facção criminosa, ela começa a passar o bastão para uma geração um pouco mais nova e mais violenta, tá? Uma geração mais violenta de traficantes. A princípio, galera, o Comando Vermelho, que foi formado no presídio de Ilha Grande, tinha um aspecto um pouco mais político do que propriamente violento. Eu vou explicar melhor para vocês, mas a gente tem um vídeo falando sobre a história do Comando Vermelho. A facção, ela era fruto da convivência entre presos políticos e presos comuns. E na época do surgimento, lá no fim dos anos 70, havia uma preocupação com a ética no crime, com decisões mais justas assim a se tomar no mundo do crime. Já a segunda geração do Comando Vermelho foi formada a partir de conflitos que aconteceram em comunidades por ponto de vendas de drogas. Quando o Comando Vermelho saiu das prisões e tomou as comunidades, várias guerras explodiram e inúmeras comunidades cariocas. É o caso da Guerra da Favela de Santa Marta, por exemplo, em 1987. Pois então, galera, esse pessoal que virou o chefe dessa segunda geração foi criado no meio dessas guerras, trocando tiro
ele tendo que ter um ímpeto muito mais violento. E é o caso do Elias Maluco e do Fernandinho Beiramar e Marcinho VP. Nós temos vídeos falando dos dois também aqui no nosso canal. Desses 3 citados aqui, sem dúvida, o mais violento deles era o Elias Maluco. Mas quando eu falo mais violento, é mais violento mesmo, cara. Elias Maluco, então, virou chefe do Complexo do Alemão, Complexo da Penha e Vila Cruzeiro. Ele mandava em nada mais, nada menos do que 30 favelas cariocas. 30! Foi ele, por exemplo, que popularizou o micro-ondas, a prática de colocar a vítima dentro de pneus, jogar gasolina e tacar fogo. Tem coisas que o Elias Maluco fazia com pessoas que, se a gente falar aqui no canal, a gente toma um strike do YouTube, cara. A gente vai deixar as referências nos primeiros comentários para vocês verem, mas não pode falar aqui. Aliás, por favor, gente, não esquece de deixar o like de vocês. Se vocês quiserem aí também, deixem um presente pra gente em Pix aí num botão que surgiu novo no YouTube. Se possível, seja membro do nosso canal, tá? Assine como membro do nosso canal aí embaixo pra ajudar a gente a produzir. Dizem, galera, que a morte no micro-ondas é uma das piores mortes que existem, pois além do corpo em chamas, a fumaça preta asfixia a pessoa, fazendo com que ela sofra ali pelo menos por uns 2 minutos. E foi comandando essas favelas com mão de ferro que Elias Maluco comete um dos piores erros de sua vida. Em 2002, o famoso jornalista Tim Lopes foi capturado na região da Vila Cruzeiro, na Penha, onde coletava algumas imagens para uma matéria jornalística sobre baile funk com menores. Esses bailes funks eram organizados pela turma do Elias Maluco. Aliás, a gente tem um vídeo aqui, tá, galera, contando a história do Tim Lopes em detalhes. E nós vamos avisar assim, ó, você assiste esse vídeo que a gente vai colocar no card, se realmente você tiver aí bem de saúde mental, porque tem vários gatilhos, a gente conta em detalhes como isso aconteceu. Bom, o que vamos falar aqui é que Tim Lopes foi torturado, picado com uma espada ninja por Elias Maluco e depois teve o corpo carbonizado. O cara sofreu demais. Inclusive, era uma das práticas do Elias Maluco tacar fogo no cara e ir picando o cara enquanto o cara pegava fogo. E picando o cara com uma espada ninja, pra você ver como é que o cara era doido mesmo. E aí a gente percebe que é válido o apelido de Elias Maluco. O Tim já tinha uma treta antiga com o Elias Maluco. Quando o jornalista denunciou o que a gente chama de Feira das Drogas, uma espécie de feira livre, mercadão em venda de narcóticos, em uma das favelas comandadas pelo Elias Maluco. Acredita que veio daí a rusga que o Elias Maluco tinha pelo Tim Lopes. Após a morte do jornalista, Elias Maluco virou inimigo número 1 da polícia fluminense. Foi caçado em todos os lugares. Até a ordem para se entregar o Elias Maluco recebeu, pois a situação estava tão pesada, tinha tanta polícia, que começou a atrasar a venda de drogas. Suspeita-se até que Elias Maluco teria tentado fugir para São Paulo, mas nada foi comprovado. O fato é que alguns meses depois da morte do Tim Lopes, Elias Maluco foi preso, tá? Numa operação policial muito forte lá no Rio de Janeiro. Dentro da cadeia, não ficou satisfeito. Segundo o Ministério Público, Elias Maluco foi um dos responsáveis por ondas de violência no Rio de Janeiro nos anos de 2006 e 2010. Tudo comandado de dentro da prisão. E ai que não obedecesse a ordem desse cara. O cara era executado sumariamente. Inclusive, há muitas informações de que o Elias Maluco estaria divergindo de seus pares, outros chefões do Comando Vermelho que estavam presos, como o Marcinho VP. Para evitar novas ordens de Maluco e separá-lo geograficamente do crime no estado do Rio de Janeiro, Elias foi enviado para várias penitenciárias federais. E foi lá onde ele morreu, na penitenciária de Catanduvas, no estado do Paraná, no ano de 2020, quando estava começando aí a pandemia. Segundo informações da Polícia Federal, que é responsável pelas investigações quando as mortes acontecem em presídios federais, a suspeita é de que Elias tenha se enforcado com um lençol. O Instituto Médico Legal, o IML, apontou como causa morte asfixia mecânica, enforcamento, compressão intrínseca do pescoço. Então morria assim em 2020 um dos bandidos mais sanguinários da história do Rio de Janeiro. Até hoje, se você perguntar para quem acompanha o crime na cidade do Rio, certamente vão apontar o Elias Maluco como um dos homens mais violentos que já passaram pela cidade e pelo estado. Elias Maluco foi embora e deixou 14 filhos com várias mulheres diferentes. E no crime é desse jeito mesmo. O crime foi se reconfigurando porque
no mundo da criminalidade, ninguém é insubstituível. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da história do Elias Maluco, que vocês tenham achado interessante. Novamente, eu tenho que deixar claro para vocês aqui que tudo que a gente falou aqui do Elias Maluco e da história dele está referenciado no primeiro comentário. Vocês podem aí ler, se aprofundar. A nossa ideia aqui no Iconografia da História é trazer uma pequena história para que vocês se aprofundem no assunto, fazer vocês conhecerem sobre isso. Tenho que pedir também para vocês deixarem novamente o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, virarem membro do canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais. Isso ajuda muito no nosso trabalho. E se você quiser nos presentear, aperta o botão aí e deixa um presente para nós em Pix. Um forte abraço para todos. Até mais.